Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional e nós vamos começar orando, falando com o nosso Pai, dono do universo, dono de tudo, para que Ele continue nos ajudando a cada dia. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome por Tua santa e gloriosa presença sobre nós, entre nós. Nos ajuda a ter zelo por Tua presença. Abençoa o dia, a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar em Ruth, capítulo 1, versículos 18 ao 22. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamas de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram em Belém no início da colheita. Depois que Noemi percebeu que não havia mais o que ela falasse, Ruth não ia deixá-la sozinha. Ruth fez um juramento não apenas perante Noemi, mas perante o Deus de Israel. Noemi então entregou os pontos. Vamos lá, Ruth, vamos voltar juntas para Belém. E o versículo 19 nos diz que as mulheres de Belém ficaram alvoroçadas, ficaram todas muito curiosas. E no versículo 20, Noemi diz assim: Não me chame mais de Noemi, que significa doce, agradável. Noemi tinha saído de lá com seus 2 filhos, com seu esposo, e agora retornou apenas com Ruth. O Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, por isso me chamem de Mara. E no versículo 21, Noemi diz assim: De mãos cheias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me fez retornar. Quando Noemi diz: De mãos cheias eu saí daqui de Belém, era cheias de sua família, o que ela tinha de mais importante, de mais valioso. Apesar de toda a crise que estava enfrentando em Belém, na casa do pão, tinha faltado pão, Noemi estava com seus presentes. Noemi estava passando necessidades, sim, mas o seu coração estava cheio. Ela estava com os seus. Agora ela estava retornando com Ruth de mãos vazias. Noemi estava enfrentando um sofrimento muito grande. E no versículo 22, a Bíblia diz assim: Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com Ruth, a Moabita. E eles chegaram no início da colheita de cevada. Existem tantos milagres que o Senhor nos proporciona, mas quando estamos em dor, nós não o percebemos. Quando Noemi saiu de Belém com a sua família, a terra estava improdutiva, era um tempo de fome. E a Bíblia também explica o porquê da fome. Naquela época, as pessoas faziam o que achavam certo. O livro de Ruth está exatamente depois do livro de Juízes. Não havia rei em Israel. Então, o povo decidia por conta própria o que fazer. Agora, imagine uma casa, uma empresa, uma igreja, onde cada um decide o que fazer. Não há uma gerência, não há uma administração, não existe nenhuma hierarquia. Como você acha que fica uma casa, uma empresa, uma igreja, um hospital sem gerenciamento? É isso que a Bíblia está nos dizendo. Essa crise, essa fome toda que o povo de Israel enfrentou, é porque não havia ordem, obediência. O povo de Israel estava fazendo o que bem parecia aos seus olhos. Mas quando Noemi retornou, Deus estava abençoando o seu povo. Elas voltaram no tempo da colheita da cevada.
O que antes era total escassez, agora eles estavam comemorando o ano bom, o ano da colheita. Noemi e Ruth não plantaram exatamente nas terras de Belém, mas elas já chegaram colhendo. Elas plantaram sim, lealdade uma à outra. Nós estamos falando de uma nora e de uma sogra, que não existia mais ali um vínculo no meio. O seu filho não estava mais ali, mas elas continuavam unidas uma à outra. E a relação de Noemi e Ruth, que por muitas vezes em algumas famílias é conflituosa, o inimigo não achou espaço entre elas para causar divisão. Quanto mais dor elas sentiam, mais unidas elas ficavam por causa do coração de Ruth e Noemi, que eram voltados ao Deus de Israel e depois voltado uma à outra. Amém, meus amados irmãos, que possamos aprender cada dia mais com a palavra de Deus. Algumas pessoas aqui já são sogras, outras vão ser noras e nós precisamos aprender o modelo de Deus. Como Deus pensa em relação à nossa família. Na Bíblia tem resposta para tudo, e se tem uma coisa que Deus é muito interessado, é na sua família. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria para que possamos ter cada dia mais relações saudáveis. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, nós entramos na Tua presença, Pai. Com corações quebrantados e contritos, nós declaramos que dependemos de Ti. Na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso convívio social. Nós chamamos à existência aquilo que ainda não existe. Famílias saudáveis, Senhor, famílias tementes a Ti. Coloca no nosso coração amor e lealdade, compromisso contigo, compromisso com os nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Nos ajuda, Senhor, a nos manter firmes na Tua presença. Continua abençoando o dia, a vida, os armários, os guarda-roupas, as finanças, a saúde de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Nos ajuda a fechar as brechas que o inimigo tanto tenta entrar, Senhor, para causar divisão, para causar alvoroço na família. Nos torna sábios, Pai. Nos ajuda a ser prudente, que possamos enxergar as artimanhas do inimigo, que possamos estar vigilantes, Pai, para agir primeiro, agir em amor, orar e vigiar. Abençoa toda essa humanidade que precisa de Ti e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado e cheio de sabedoria para você e sua família. Muito obrigada pela presença de sempre. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Se Deus quiser, às 6h30. Não sai ainda, tem louvor com a minha prima Ninha, Tereza Cristina. Olhando este mundo tão vil e mau, tristeza e angústia senti. Há tanta incerteza, milhares não sabem pra onde ir. Pensando em problemas sociais, em toda a nação posso ver. Somente o povo de Deus tem paz em dizer: espero em Deus, espero em Deus, futuro dos remidos que na cruz comprou. Reinos e governos passarão, pouca promessa se cumprirá, mas Deus eternamente reinará. Espero em Deus, pois em seu poder no trono sentado está, e diante dele toda autoridade se dobrará. Ele é o Deus que promessas faz e cumpre com aquilo que diz. Com Ele sou forte e estou livre da morte, sou feliz.
Espero em Deus, espero em Deus, futuro dos remidos que na cruz comprou. Reinos e governos passarão, pouca promessa se cumprirá, mas Deus eternamente reinará. Mas Deus eternamente reinará. Mas Deus eternamente reinará.